Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. É um prazer, uma alegria estar aqui junto com vocês na família ID, né, do qual o pastor Edson é um grande amigo nosso, faz parte dessa família, é um dos mentores dessa família, né, um mentor dessa família. E é uma alegria também saber que minha esposa já participou aqui junto com vocês, já contou um testemunho dela. Nós vamos ter aí uma semana, né, juntos. E eu gostaria de, nesse momento, poder compartilhar com vocês um pouquinho de quem é o pastor Orlando, né? Eu sou natural de Mugimirim, no interior do estado de São Paulo. Eu estava até bem pouco tempo trabalhando no Mato Grosso do Sul, desenvolvendo o ministério no Mato Grosso do Sul. Me formei em 97 no antigo IAE, Campus Engenheiro Coelho, hoje o NASP, Campus 1, e conheci a minha esposa no Mato Grosso do Sul, quando eu fui chamado para lá. A Érica, nós estamos casados já há 22 anos, e eu já desenvolvo o ministério, como você sabe, eu me formei em 97, desde 97, já esse ano completa 24 anos no ministério. Tenho um filho chamado Daniel Lucas. Ele está hoje com 17 anos de idade, está num internato, no colégio interno, no IABC, ali em Goiânia, e ele também tem, assim, o desejo, né, a vontade e o chamado de Deus para que um dia também ele faça teologia e seja um pastor. Mas isso não surgiu por um mero acaso. Isso tem um propósito, tem um motivo de ser. E eu quero, desde já, dizer que é um privilégio estar aqui junto com vocês. É um privilégio para mim. O pastor Edson é um dos contemporâneos nossos lá no NASP, né? Antigo IAE, e nos reencontramos agora, né? Depois de tantos anos, tivemos a oportunidade de nos abraçarmos mais uma vez lá no encontro em Brasília, né? No encontrão em Brasília daqueles que já participaram dos momentos da sua com Cristo, né? E vocês também já participaram, né? Eu creio que muitos aqui já assistiram, conhecem, e eu gostaria de contar um pouco do meu testemunho ao longo desta semana, como que o Espírito Santo, como que o Senhor Jesus, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, tem transformado, né, ao longo da minha vida, né, aquilo que eu conhecia, né, e tem transformado a minha vida, tem transformado minha saúde, tem transformado meu ministério, tem transformado minha família, meu casamento, e eu gostaria de compartilhar com vocês em cada um desses dias um pouquinho do testemunho, tá bom? Mas eu gostaria de ler um texto bíblico para vocês nesta manhã. Se você tem a Bíblia em mãos, você pode olhar aí Marcos capítulo 8, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. E nós vamos ler esse texto aqui, que é a segunda multiplicação de pães que Jesus realizou. Vamos meditar um pouquinho, e aí eu vou introduzir o comecinho do meu testemunho para vocês, tá bom? Amanhã nós vamos continuar contando o testemunho, né? As experiências vividas com o Espírito Santo e como o Espírito de Deus, como esse Deus maravilhoso tem me ajudado a transformar a minha vida. E Marcos capítulo 8, versículo 1 em diante diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães têm? Responderam eles: 7.
Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. E comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Queridos, não feche a Bíblia, mantenha aí a Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ainda tirar algumas lições aqui que o Espírito Santo tem me ensinado a cada dia. O Espírito Santo é Deus maravilhoso, ele tem sido misericordioso, bondoso e compassivo comigo. E quando eu comecei a ler a Bíblia após uma vigília, eu havia saído de uma vigília, né, daquilo que nós aprendemos nas vigílias do Master, eu estava meditando nas Escrituras nesse texto. E quando eu abri a Bíblia, eu procurei o texto, olhei para a segunda multiplicação de pães. Essa é a segunda multiplicação de pães. Eu olhei para esse texto, queridos, e eu pensei assim, Senhor, eu já conheço essa passagem. Mas o Espírito Santo dizia assim, não, fica aí, continua nesse texto. E eu comecei a ler, li uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu li umas 10 vezes esse texto, umas 10 vezes, mais ou menos. E eu comecei a imaginar e a pensar nessa cena quando Jesus estava ali na segunda multiplicação de pães. E me veio, então, o Espírito Santo e me apresentou lições importantes desse texto, falando comigo através desse texto. Você sabe que nós, seres humanos, nós somos muito aptos a nos esquecermos das bênçãos que Deus tem nos dado no passado. Os discípulos não eram diferentes. Essa é a segunda multiplicação de pães. A segunda, não é a primeira, é a segunda. Jesus já havia multiplicado os pães de forma miraculosa numa outra ocasião, e os discípulos haviam testemunhado isso. Mas, como todo bom ser humano, os discípulos também haviam se esquecido do que Jesus era capaz de fazer, ou do poder que Jesus tem para multiplicar milagres e bênçãos na nossa vida. E nós não somos diferentes hoje. Talvez eu possa estar falando para alguma pessoa aqui, para algum irmão, alguma irmã que esteja passando por um problema, uma dificuldade, e que já se esqueceu do que Deus realizou no passado, de grandes milagres, de grandes bênçãos que Deus contribuiu ou repartiu com você no passado. Sabe que a minha esposa, ela tem uma Bíblia, ela não está aqui agora, mas ela tem uma Bíblia e ela chama de Bible Journaling. Eu não sei se ela mostrou para vocês quando ela testemunhou aqui, mas essa Bible Journaling é uma jornada dentro das Escrituras, uma jornada bíblica. E ela vai anotando e ela vai escrevendo na Bíblia todas as bênçãos que Deus repartiu com ela. Tudo que o Senhor fala com ela nas Escrituras, textos bíblicos que Deus trouxe para ela respostas a orações que ela estava angustiada, grandes bênçãos que ela recebe, ela vai anotando, acha uma promessa bíblica e escreve. E a Bíblia dela é todinha marcada e anotada, não apenas frases, textos que ela anota, ela escreve o que aconteceu de respostas de oração que ela obteve para que ela não se esqueça. Todas as vezes que... E eu gosto de abrir a Bíblia dela, eu não consigo fazer isso na minha Bíblia, mas ela tem esse dom, né? E ela faz isso na Bíblia dela. E eu gosto de ficar lendo a Bíblia dela, não apenas o texto bíblico, mas as bênçãos que Deus nos deu, e deu a ela, e deu a nosso filho. E ela vai anotando tudo, escrevendo a história, marcando o dia, marcando a data. Porque, queridos, Ellen Goldwhite diz assim, a profetisa,
Ela diz assim: nós nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nós nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido no passado. E como o ser humano é apto para se esquecer do que Deus tem feito no passado. Nós não somos diferentes, queridos, nós não somos. Tão logo vem uma nova tribulação, uma nova provação, uma nova angústia, e nós começamos a titubear muitas vezes da nossa fé. Os discípulos não foram diferentes. Os discípulos também, como seres humanos, pecadores, nós nos esquecemos. Nós somos uma geração pior ainda do que os discípulos eram. Porque o efeito deletério do pecado, queridos, sobre nós, esse efeito deletério nos faz esquecermos cada dia ainda mais do passado. Imagina você, queridos, cada geração que vem, ela vem mais estragada um pouquinho. Ela vem mais estragada. Esse é o efeito do pecado na nossa vida. E nós somos a última geração desde mais de 6 mil anos de pecado. Imagina como está a nossa geração. Faz aqui uma ilustração. Você conhece aquela fotocopiadora que nós chamamos de Xerox, né? Você pega o original e tira uma Xerox. E aí você vai pegar a Xerox, que é a cópia, e tira uma Xerox da Xerox. E aí você vai tirando uma Xerox da outra Xerox, e assim sucessivamente até 6 mil cópias. Você imagina como é que vai ficar depois de 6 mil cópias? Como que está essa Xerox do original? É mais ou menos isso que aconteceu conosco, ou acontece conosco hoje. Nós somos uma geração destruída. Nós somos uma geração, queridos, bem deteriorada pelo pecado. E nós temos essa tendência de nos esquecermos. Os discípulos também se esqueceram do que Jesus havia feito. E se eu estou falando para alguém aqui nesta manhã, né, nesta madrugada, que está sofrendo, irmão, irmã, olhe os marcos do passado. Olhe aquilo que Deus fez por você e para você no passado, das bênçãos e das promessas que Ele já fez na sua vida. E não se esqueça disso. Os discípulos titubearam na fé porque eles haviam se esquecido da primeira multiplicação de pães. E aí, quando eu continuei lendo esse texto e meditando nesse texto, o Espírito Santo falou muito forte comigo quando, no verso 2, Jesus diz assim: tenho compaixão desta gente porque há 3 dias, permanecem comigo sem comer. Há 3 dias permanecem comigo sem comer. Irmãos, por que Jesus, o Espírito Santo falou comigo, quando meus olhos bateram nesse texto aqui, depois de estar meditando, né, durante um bom tempo nesse texto, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: por que Jesus esperou 3 dias para multiplicar os pães? Será que a fome apareceu só no 3º dia? Um dia que você fica sem comer, você já tem muita fome. Mas muita fome mesmo. Mas Jesus não multiplicou o pão no 1º dia. Jesus multiplicou o pão no 3º dia. E o Espírito Santo me respondeu. Ele mesmo fez a pergunta e ele mesmo me respondeu, dizendo assim: muitas pessoas seguiam Jesus porque eles estavam interessados apenas no alimento físico, porque Jesus já havia multiplicado os pães uma vez. Eles já haviam visto Jesus multiplicar os pães. E muitos dos que estavam ali naquela multidão apenas estavam interessados no que Jesus podia dar e suprir de suas necessidades físicas e básicas. Eles não estavam interessados no que Jesus tinha para falar, no que Jesus tinha para ensinar sobre o reino, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Eles não queriam o pão espiritual, que é o próprio Senhor Jesus. Eles queriam somente o que Jesus podia lhes dar hoje, agora, aqui, nesta terra, neste mundo. Então, Jesus não multiplicou os pães no 1º dia, porque ele esperou 3 dias para ver quem
estava mais interessado no alimento espiritual do que no alimento físico. E quem ficou 3 dias com Jesus, com fome, é porque não estava apenas interessado no que Jesus podia dar a ele naquele momento, suprir as suas necessidades físicas. Jesus podia dar mais, e eles estavam querendo mais, muito mais do que apenas bênçãos materiais, muito mais do que apenas suprir os seus próprios interesses. Então, Jesus, queridos, ele esperou realmente 3 dias. Ele poderia ter multiplicado no primeiro dia. Ele poderia ter feito um milagre no primeiro dia. Mas ele esperou para saber quem realmente estava querendo saber do reino celestial. Muito mais do que apenas bênçãos terrestres. E aí os meus olhos continuaram no texto, continuei lendo o texto. Essa lição foi muito importante para mim, porque até onde eu estou interessado em Cristo Jesus, ou nas suas palavras, ou no reino celestial, até onde eu estou seguindo a Jesus, independente do que ele possa me dar aqui nesta terra. Muitas pessoas estão seguindo Jesus, estão usando o nome de Jesus, estão buscando Jesus apenas por interesses terrestres, interesses pessoais. Estão buscando Jesus não porque querem uma transformação de vida, estão buscando Jesus não porque querem ser transformados por Cristo Jesus. E Jesus não quer dar apenas bênçãos aqui nesse mundo, querido. Aliás, ele não quer resolver os nossos problemas aqui nessa terra. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, o maior de todos os milagres que pode acontecer aqui nesta terra, na vida de uma pessoa, é a ressurreição da morte. E Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, né? Ele ressuscitou outros também. Mas vamos tomar o exemplo aqui de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Talvez o maior de todos os milagres, de todas as bênçãos que poderíamos receber aqui nessa terra, é a ressurreição da vida. Tornar viver novamente. E Lázaro viveu de novo. Mas eu pergunto para você, Lázaro está vivo até hoje? Lázaro continua vivo até agora? Vimos Lázaro andando pelas ruas? Não, queridos. Lázaro morreu de novo. Lázaro morreu de novo. Mas então Jesus não resolveu o problema de Lázaro, mesmo tendo aplicado o maior de todos os milagres, a ressurreição na vida de Lázaro. Jesus não resolveu o problema de Lázaro aqui, porque ele morreu de novo. Então, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Para mostrar para mim e para você que no reino dele não existe morte. Ele é o dono da vida. Ele é o Todo-Poderoso e ele tem poder sobre a vida. Então, todos os que estiverem no reino dele, que não é aqui deste mundo, mas estamos nos preparando para nos encontrarmos com ele nesse reino, ele vai dar a vida eterna a todos os que estiverem lá. Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não aqui neste mundo. Quando acontecer Apocalipse 21, só em Apocalipse capítulo 21, quando vier o novo céu e a nova terra, é que João escreve, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Somente no novo céu e na nova terra. Jesus não quer resolver todos os nossos problemas aqui, senão nós não gostaríamos de sair daqui. Nós não teríamos a vontade de sair daqui, queridos. Jesus não quer resolver os nossos problemas aqui, ele quer resolver todos os nossos problemas no reino dele. E é para lá que nós estamos indo. É para lá que você está indo. É para lá que nós estamos aqui nos encontrando cada manhã, porque nós queremos nos encontrarmos lá também. E aí eu continuei lendo o texto, queridos. E o Espírito Santo me apresentou o verso 8,
mas vamos ler o verso 7 antes para entendermos. Aliás, o verso 5 e o 6. E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Irmãos, os discípulos haviam perguntado para Jesus assim: aonde vai ter comida para alimentar esse povo no deserto, mesmo? Eles estão há 3 dias sem comer, estão com muita fome, não tem comida aqui. Ó, se esquecendo do que Jesus já havia feito, se esqueceram do que Jesus já havia realizado. E eles disseram: não tem comida aqui, mestre. Jesus perguntou para eles: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. E aí, queridos, o Espírito Santo falou muito forte comigo nesse texto. Eu ouvi o Espírito Santo dizer assim: por que Jesus pediu os 7 pães? Ele precisava de 7 pães para multiplicar a comida para todos? Claro que não. Ele poderia ter multiplicado de um único pão? Sim ou não? Claro que sim. Aliás, ele não precisava de nenhum pão. Se os discípulos tivessem dito para ele assim: mestre, nós não temos nenhum pão aqui conosco, nós não temos nada. Jesus teria matado a fome daquela multidão ou não teria? Claro que sim, irmãos. Jesus multiplicaria os pães do nada, se fosse necessário. Mas por que o Espírito Santo perguntou assim para mim: por quê? Por que Jesus perguntou quantos pães eles tinham? Por que Jesus fez essa pergunta se ele não precisava dos pães? Ele não precisava de nenhum pão para multiplicar e matar a fome. Por que é que Jesus perguntou: o que você tem? Quantos pães vocês têm? E o Espírito Santo me respondeu. Ele mesmo fez a pergunta e ele mesmo me deu a resposta. E ele disse assim: Jesus pediu tudo o que eles tinham. E enquanto você não entregar tudo, Jesus não pode multiplicar os milagres e as bênçãos na sua vida. Enquanto você não entregar tudo o que você é, enquanto você não entregar tudo o que você tem, no que você se apega, que seja uma migalha de pão, ele não vai conseguir multiplicar as bênçãos, não porque ele não queira, porque você não quer entregar. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Nós temos 7, Senhor. Então me dá os 7 pães. Porque, queridos, em 3 dias sem comer, 7 pães para 12 homens, isso representa a sobrevivência. Dá meio pão cada um. Meio pão cada um. Isso representa a sobrevivência, né? Em 3 dias sem comer nada, você ter meio pão, pelo menos, para se alimentar, pelo menos eu tenho meio pão. E o resto? E os demais? Então, Jesus olha para eles e diz assim: o que vocês têm? Me dá tudo o que você tem. E deixa o resto comigo. Deixa que eu vou providenciar muito mais, se você entregar o pouquinho que você tem, que você está se apegando a esse pouquinho. Entrega tudo, entrega todo o seu ser, todo o seu coração, tudo que você tem, tudo que você é. Entregue a Jesus. Confia. E os discípulos entregaram, e ali ele multiplicou. Ele poderia ter multiplicado antes? Poderia. Mas ele perguntou: o que você tem? Quantos pães vocês têm? Então me dá tudo o que vocês têm. E deixa o resto comigo. Deixa que eu multiplique as bênçãos e os milagres. Queridos, quando o Espírito Santo me disse isso, eu estava com a Bíblia aberta nas mãos, assim, ó, sentado, com a Bíblia aberta nas mãos,
E quando o Espírito falou forte comigo, falou assim, enquanto você não entregar tudo, Jesus não pode multiplicar as bênçãos na sua vida. E eu, falho pecador do jeito que eu sou, miserável pecador, eu tinha para mim, queridos, eu tinha para mim que eu tinha entregado tudo. Eu tinha entregado tudo. E eu ainda questionei a Deus, questionei o Senhor Jesus, porque quando o Espírito falou assim, enquanto você não entregar tudo, Jesus não pode multiplicar as bênçãos. Ele não vai conseguir multiplicar. Ele precisa que você entregue tudo. E aí eu, com a Bíblia aberta na mão, assim, olhei para o céu e fiz uma pergunta para o Senhor Jesus. Falei assim, Senhor, tem alguma coisa que eu ainda não entreguei? Porque na minha mente, pecador como eu sou, para mim eu tinha entregado tudo. Não, eu já entreguei tudo, Senhor. Eu já entreguei. O que falta eu entregar? E aí, quando eu fiz essa pergunta para ele, tem alguma coisa que eu ainda não entreguei? O Senhor Jesus respondeu naquele mesmo momento, dizendo assim, filho, permanece 3 dias comigo, sem comer, e lá eu vou responder. Lá eu te respondo. E sabe, queridos, por que eu estou contando isso aqui para vocês? Ao longo da minha caminhada com o Senhor Jesus, ao longo da minha vida com o Senhor Jesus, porque eu conhecia Jesus, o que eu vou falar aqui para vocês nessa semana, não é fácil eu contar isso aqui para vocês. Não é fácil. De modo que o que eu vou falar é justamente e tão somente para glorificar o Senhor Jesus, para que a glória seja dele. O que eu vou contar para vocês durante essa semana, do que Jesus fez na minha vida e tem feito, é somente para a glória do Senhor. Não é fácil eu contar o que eu vou contar nessa semana para vocês. Porque eu era um pastor, sou um pastor da igreja. Mas eu confesso para vocês que durante muito tempo do meu ministério eu não conhecia Jesus. E eu posso dizer para você com toda certeza que eu ainda estou conhecendo Jesus. E apenas há 2 anos e meio eu posso dizer para você que eu comecei a conhecer o Senhor Jesus. Não é fácil contar, não é fácil falar para vocês o que eu vou dizer aqui nessa semana, mas como eu disse para vocês, é para a glória do Senhor Jesus. E às vezes, quando eu conto os testemunhos, algumas pessoas olham para mim assim, depois vêm me procurar e falam, nossa, pastor, olha, que lindo testemunho, que legal que o senhor fez. E eu fico olhando para essa pessoa e penso assim, ela não entendeu nada. Ela não compreendeu nada do que eu disse. A glória é do Senhor Jesus. Você tem que olhar para Jesus pelo que ele fez e faz. E você tem que dizer assim, nossa, como o Senhor Jesus é poderoso. Você não tem que olhar para o pastor Orlando. Você tem que olhar para Jesus e dizer como o Senhor Jesus é poderoso. Eu vou mostrar aqui, compartilhar uma tela, pastor. Consigo compartilhar aqui? Eu quero mostrar uma tela aqui para vocês de quem era o pastor Orlando. Você está vendo quem era o pastor Orlando? Está aparecendo aí na tela, né? Esse era o Orlandão, conhecido no meio do ministério pastoral. O Orlandão. Um fanfarrão. Se você encontrar alguém que me conheceu há 2 anos, 2 anos e pouco atrás, eles vão dizer assim, Orlando? O Orlando é um fanfarrão. Orlando é um sarrista.
O Orlando é um comilão. Esse era o Orlandão. Aquele que gostava de futebol, que ele gostava. Eu não estou dizendo, queridos, eu não estou dizendo para vocês que está errado você gostar de futebol, estou dizendo que está errado você gostar de se alimentar, de comer, estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que eu tinha esses problemas na minha vida, porque isso prejudicava a minha comunhão com Deus. Se isso não prejudica a sua comunhão com Deus, irmão, não se preocupa com isso. Você tem que se preocupar em ficar com o Senhor Jesus. Eu estou dizendo para você que isso atrapalhava a minha comunhão. E eu vou contar o meu testemunho para vocês. Quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, ele entrou para mudar tudo. Quando eu permiti que ele entrasse na minha vida, ele entrou para transformar tudo. Minha saúde, meu casamento, minha família, meu ministério. E ele ainda está transformando. Porque essa casca aqui que você está vendo, queridos, essa casca é dura. Mas ele é misericordioso e bondoso e maravilhoso. Amanhã eu quero contar um pouco de quem era esse camarada aqui. Ó. Vou mostrar aqui para vocês uma outra foto. Vou ver se eu consigo abrir isso. Dá para ver aí? Essa é uma foto dos adolescentes que tiraram há uns 3 anos atrás. Eu estava afogando com uma bolinha de queijo. Me afogando com uma bolinha de queijo. E uma última foto aqui para você ver quem era o Orlandão, né? Alguém que era simplesmente um fanfarrão. Um fanfarrão. Que não conhecia Jesus. E era um pastor da igreja. Era um pastor da igreja. Um pastor dessa igreja. Queridos, eu conheci a igreja adventista do sétimo. Eu não venho de um lar adventista. Eu não venho de um lar adventista. Eu venho de uma família católica, apostólica, romana. Minha mãe era filha de Maria. Você sabe o que é isso? Alguns daqui devem saber o que é filha de Maria. Né? Era aquela que puxava terços, rezas, novenas. Minha mãe era beata. E ela, queridos, fazia com que todos os filhos, no domingo de manhã, se levantassem da cama, se aprontassem, e todos deveriam ir para a missa. Eu fui coroinha. A mãe queria que eu fosse padre. E sabe por que eu não fui padre? Porque padre não pode casar. E eu queria casar, né? Quase fui padre, mas eu não fui padre porque padre não pode casar. E eu falei, não, aí não dá, senhor, eu quero casar. Mas eu me lembro que a minha mãe sempre dizia para a gente, olha, crente é bicho de 7 cabeças. Essa era a frase que ela costumava falar para a gente. E eu cresci com essa frase na cabeça, crente é bicho de 7 cabeças. E esse bicho de 7 cabeças, eu transmitia para os meus amigos na escola. Se chegava um aluno novo na classe e era crente, eu descobria, eu falava, ó, não chega perto, é bicho de 7 cabeças. E a gente isolava mesmo, entendeu? E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, e eu era o melhor aluno do catecismo católico. Conhecia tudo, decorava tudo no catecismo católico. Fui o melhor de todos os alunos ali. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a vossa salve, a vós bradamos, degregados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando. Até hoje eu lembro. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Tudo, ato de contrição, 7 pecados capitais, tudo que você falar da Igreja Católica, eu era o melhor aluno da Igreja Católica. Eu queria agradar a minha mãe. E o meu irmão mais velho, nós somos uma família de 5 irmãos. Um faleceu, ficaram 4. Eu sou o caçula, eu sou o mais novo lá de casa. E o meu irmão mais velho, ele não tinha, assim, muita afinidade com a igreja. E ele ia na igreja, obedecia a minha mãe,
mas ele não se preocupava com aquela frase, crente é bicho de 7 cabeças. E foi nessa história que ele entrou para trabalhar em 1986 no antigo Banco Comindi. Alguns aqui devem se lembrar do Banco Comindi. Já faliu, virou Banco Real, faliu também, virou Banco Bamerim, faliu, HSBC, agora está quase falindo também. Mas o antigo Banco Comindi, meu irmão conheceu um adventista do 7º dia quando ele começou a trabalhar lá. E nesse Banco Comindi, esse adventista do 7º dia apresentou a prima dele, que também era adventista. E o meu irmão começou a namorar essa jovem, sem que ninguém soubesse lá em casa. E quando nós descobrimos que o meu irmão mais velho, Cláudio, estava namorando uma adventista do 7º dia, uma crente, um bicho de 7 cabeças, como a gente costumava dizer lá em casa, ele já estava estudando o seminário As Revelações do Apocalipse, lendo o Grande Conflito e frequentando a igreja no sábado. Ele chegou com um terno lá em casa, pendurou no cabide e colocou no guarda-roupa. E todo mundo ficou olhando assustado, pensando assim, o que o Cláudio está fazendo? Ninguém perguntou nada. No sábado pela manhã, ele tomou um banho, vestiu o terno e saiu. A minha mãe falou para a minha irmã mais velha, vai atrás dele. Não demorou 15 minutos. Ela voltou com os olhos esbugalhados, assim, assustada, e dizendo, mãe, o Cláudio está frequentando a igreja de crente. Caiu o mundo. Eu fui o primeiro a me revoltar. O melhor aluno do Catecismo Católico foi, não, deixa ele comigo. Deixa, a hora que ele chegar, eu dou uma sabatina nele, né? E aí, quando deu meio-dia, que ele pôs a mão no portão lá fora, correu todo mundo para a porta de casa, ele abriu a porta de casa e nós começamos a dizer, e eu principalmente, você está louco? Você vai para o inferno, você está frequentando a igreja de crente, você vai morrer no inferno. E ele, muito calmo, comedido, como sempre foi, abriu a Bíblia e disse assim, por que eu vou para o inferno se eu sigo a Deus e você não? E eu falei, como não? Ele falou, eu guardo os mandamentos, você não guarda. E aí, o melhor aluno do Catecismo Católico, ele disse, claro que eu guardo, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. E ele disse, espera aí. Abriu a Bíblia e mostrou, lê aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Acabou o assunto ali, irmãos. Cada um foi para um lado. Minha mãe para um lado, minha irmã para o outro. Eu, então, o que era? Não tinha nada o que falar. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia, e na Bíblia, o dia de sábado. E o tempo passou, queridos, e ele, muito inteligente, ele esperava aqueles momentos certos para falar numa hora certa. E ele abria a Bíblia e dizia, está escrito. Está escrito. Está escrito aqui. E eu, como não conhecia nada da Bíblia, aquilo foi minando a minha fé. Foi destruindo. Até que eu cheguei um dia para minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou mais frequentar a igreja católica. E aí ela disse assim, mas para onde você vai? Eu falei, não vou para lugar nenhum, vou seguir a Bíblia. Tá bom, então tá. Mas eu falei para minha mãe, eu não vou mais na igreja católica. E o tempo foi passando, e o meu pai, com 2 filhos homens em casa, ele disse assim, nós vamos trocar o telhado de casa, e vamos fazer isso aos domingos, para que nos domingos, né, até o horário do almoço, a gente fizesse em 3 ou 4 domingos. Assim, né? Um domingo tirava uma parte do telhado, colocava uma parte, no segundo domingo tirava uma parte, colocava outra parte, assim por diante. Iria levar uns 3 ou 4 domingos para nós terminarmos tudo. E o primeiro domingo, quando foi chegando por volta de 10, 11 horas da manhã, o sol estava muito quente. E a gente lá em cima do telhado, meu irmão olhou para mim e falou assim, vamos para a piscina? Eu falei para ele, piscina? Que piscina? Ele falou assim, na casa do Vilela. E eu sabia quem era esse Vilela. Era um adventista do 7º dia. E era um irmão que tinha um pouquinho mais de dinheiro, e aí ele tinha piscina, ele tinha quadra em casa, na casa dele, uma casa grande, e os jovens iam todos para a casa dele. E aí, queridos, naquele momento eu olhei para o meu irmão e falei assim, esse Vilela é da sua igreja? Ele falou, é. Eu falei, não, crente é bicho de 7 cabeças, não vou. E não fui. No segundo domingo, o pai nos pegou de novo para trocarmos o telhado. Quando chegou por volta de umas 11 da manhã, ele olhou assim para mim e falou, vamos para a piscina?
porque nós só trabalhávamos na parte da manhã, né? Porque o sol ficava muito quente. Eu olhei para ele e falei assim, é na casa do Vilela? É. Não, lá só tem bicho de 7 cabeças. No terceiro domingo, irmãos, Deus aqueceu o sol 7 vezes mais. E aí ele falou assim para mim, vamos para a piscina? E eu disse para ele, vamos logo para essa piscina, senão muda de ideia. E aí eu disse para ele, então vamos lá. E eu fui. E quando eu cheguei lá, só tinha adventista. E eu pensei em voltar para trás e eles me abraçaram, dizendo, não, vamos lá, vamos, fica aqui com a gente. E eu fui para ficar com eles. E, queridos, aquele domingo, quando chegou 6 horas da tarde, eu estava voltando, quando eu ia voltar para casa, eu mesmo disse assim, eu posso voltar domingo que vem? Eu posso voltar domingo que vem? Claro que pode, você vai ser bem-vindo e tal. E aí, no outro domingo, quando nós terminamos de tocar as telhas de casa, eu olhei para o meu irmão e falei assim, vamos para a piscina? E aí, quando foi no segundo domingo que eu cheguei na piscina, e aqueles jovens todos espalhados dentro da piscina, muitos jovens dentro da piscina, e aí o que aconteceu? Eu estava com a bola de vôlei na mão, e eu joguei a bola de vôlei para uma jovem. E aquele monte de jovem na piscina, ela jogou a bola de vôlei para mim. E aí eu joguei a bola de vôlei para ela de novo. E ela jogou a bola de vôlei para mim. E ninguém mais na piscina tinha bola de vôlei. Só eu e ela. Ficavam jogando a bola para o outro, um jogando a bola para o outro. E, de repente, eu comecei a olhar para ela e falei assim, crente não é bicho de 7 cabeças, não. Crente é bonita também. Acho que minha mãe se enganou. E eu comecei a gostar daquela jovem, queridos. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Aquela jovem era a irmã da namorada do meu irmão. Eu falei, pronto, agora minha mãe me mata de vez mesmo. E aí ela veio e fez um convite para mim. Você não quer estudar a Bíblia? Sem compromisso. Vou estudar a Bíblia com quem? Com meu pai. Ai, gente. Na hora eu aceitei estudar a Bíblia. E aí eu comecei a estudar a Bíblia na casa dela com o pai dela. E a minha mãe dizia assim, olha, você pode até estudar a Bíblia, se você batizar, eu te mato. Eu dizia, não, mãe, não vou batizar, não, de jeito nenhum. Eu estou só estudando, só para conhecer. Mas, queridos, conforme eu comecei a estudar a Bíblia, aquilo foi me convencendo. E hoje eu sei que eu estava convencido, mas não convertido. Convencido. E aquilo foi me convencendo de tal forma que eu comecei a avançar no estudo bíblico, não mais agora por causa da moça, porque eu comecei a estudar por causa da moça. Mas aquilo começou a ganhar vida para mim, assim, aquilo foi me convencendo, até que chegou o dia que veio o estudo do batismo. E eu tomei a decisão de ser batizado. O meu irmão não batizou naquele dia. Você vai perguntar, e seu irmão, pastor? O meu irmão só batizou 24 anos depois. Isso é uma outra história. Uma outra história. Mas eu tomei a decisão de ser batizado e fui batizado. E no dia do meu batismo, queridos, a minha mãe me expulsou de casa. Ela olhou nos meus olhos e disse assim, some da minha casa, você não é mais meu filho. A porta da rua é serventia da casa. E eu, queridos, naquele dia, eu ouvi nos olhos, vi e ouvi. Vi nos olhos da minha mãe e ouvi nos lábios dela. Você não é mais meu filho. E sabe quanto dói ver uma mãe falar isso para um filho? Aquele dia doeu muito. Mas eu estava convicto da minha fé, daquilo que eu estava acreditando. E eu vim com um primeiro amor para a igreja. Eu me batizei na igreja querendo servir a Jesus. Não mais agora por causa da moça. Eu queria servir Jesus. Mas eu vou terminar aqui
porque nós estamos já encerrando nossos momentos aqui, e eu quero continuar essa história amanhã. Eu quero continuar amanhã essa história, para você entender como depois eu acabei me tornando um pastor, por quê, e como eu acabei conhecendo a Jesus, mesmo tendo muitos anos como pastor desta igreja. E eu confesso, não conhecia Jesus. Então, queridos, a nossa vida é crescer. Nós temos que crescer. A minha esposa tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: nós, adventistas, sabemos ir a Jesus, mas nós precisamos aprender a permanecer em Cristo. Sabemos o quê, mas nós temos dificuldades de aprender o como. Sabemos o quê, mas não sabemos o como. Sabemos ir a Cristo, mas não sabemos permanecer em Jesus. Eu espero que ao longo desta semana nós venhamos a juntos crescermos, não apenas no amor, na amizade, no carinho, nas orações, mas crescermos no conhecimento de Jesus. Porque ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5,12. Posso fazer uma oração por vocês, para a gente encerrar? Vamos orar? Poderoso Deus e maravilhoso Pai, é em nome do Senhor Jesus que nós aqui juntos nos encontramos nesta madrugada, na família Ide, Senhor. E cada um dos teus filhos que aqui estão são queridos aos teus olhos. Todos, cada filho, cada filha é querido, é querida aos teus olhos, Pai. E não é por um mero acaso que o Senhor nos reuniu aqui. O Senhor tem algo a nos dizer. O Senhor tem algo a nos falar. E eu entendo, Pai, que uma semana de oração, ela nunca termina da mesma maneira que ela começa. E nós não queremos terminar esta semana da mesma maneira que nós estamos começando também. Nós queremos aprofundar o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Porque, Pai, está escrito na tua palavra: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Queremos esta vida, Pai, porque esta vida é Jesus, o teu Filho. E sabemos que a salvação não vem de Jesus, Pai. A salvação é o próprio Senhor Jesus. Abençoa cada filhinho, a cada filhinha tua, a cada um desses parceiros de oração, essas duplas de oração que aqui estão. Toma-os em teus braços de amor, unja-os com teu Santo Espírito. Batiza cada um de nós nesse dia com teu Espírito, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.